Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 1 Reis, capítulo 11. Esse capítulo é muito importante na história de Israel para nós entendermos as outras designações daqui para frente, porque vai haver uma ruptura no reino. O reino de Israel ele vai ser dividido a partir desse momento, tá bom? Tem uma profecia aqui do profeta Aías e vai haver essa divisão aqui que a gente vai estar estudando semana que vem agora, tá bom? Essa semana que está entrando. Então é muito importante esse capítulo, porque a casa de Israel, Davi, ele conseguiu unificar todas as tribos, tendo um único rei. E a partir desse momento vai haver uma divisão do reino, tá bom? Então vamos lá aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui, 1 Reis capítulo 11, o versículo 12. O que está acontecendo aqui? O profeta Aías, ele vai até Salomão. Salomão ainda estava vivo e como Salomão, ele chegou a se curvar sobre outros deuses, né, adorar o deus Astarote, outros deuses, por causa das muitas esposas, né, que ele obteve ali, né, e eram casamentos diplomáticos, na verdade, né, casamento de esposas, princesas de outros reinos, e ele vinha e se casava com ele para ter essa diplomacia, para não haver guerra entre os países ali. Então ele acabou se casando com muitas mulheres estrangeiras. E essas mulheres traziam a sua cultura, o seu Deus, né? E aos poucos ele foi cedendo, né? Eu imagino que um dia ela chegava assim, ai, eu não tenho como adorar o meu Deus, tem que fazer um altar. E ele ia lá e fazia. Ah, hoje eu não deixo sozinha lá no culto, vamos comigo. E aos poucos ele foi cedendo até que ele também acabou se curvando a outros deuses, tá bom? Não foi de repente que Salomão caiu aí nesse golpe da idolatria. Bom, enfim, por causa que ele se corrompeu, o Senhor então manda o profeta Aías ir até ele dizer que o reino seria dividido. Aqui no versículo 12 diz assim, ó: Todavia, nos dias que falei, por causa de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Então o profeta Aías chegou até Salomão e disse: olha, eu vou rasgar o reino por causa que você cometeu idolatria. Você se corrompeu. Então eu vou rasgar o reino. Todavia, por causa do amor de Davi, eu não vou rasgar na sua mão. Mas quando chegar na época do seu filho reinar, o reino vai ser rasgado. E esse mesmo profeta Aías, ele vai então fazer uma profecia, que é a mesma profecia, mas para outra pessoa aqui, o Jeroboão. Tá bom? Jeroboão, ele é uma pessoa muito influente. Ele morou no Egito ali muito tempo. E ele era da tribo de Efraim, tá bom? Ele vai ser o segundo reino. Então a gente vê que todas as tribos eram unificadas com um único rei, né? O rei Davi, o rei Salomão. Mas agora vai haver essa ruptura, se rasgar no meio aqui significa que vai dividir as tribos. Então aqui no 1 Reis, capítulo 11, versículo 31, diz assim: E disse a Jeroboão: Toma para ti esses 10 pedaços, para que assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então, continuando na profecia aqui, Roboão, né, Jeroboão, na verdade, ele estava com uma veste nova ali, uma roupa, e esse profeta Aías tirou a veste dele nova e rasgou em 12 pedaços. E ali ele pegou 10 pedaços daquela roupa e deu ali para Jeroboão. E disse: o Senhor vai rasgar o reino da mão de Salomão, por causa que ele cometeu idolatria. E 10 dessas tribos vão ficar na sua mão. Ele seria rei dessas 10 tribos. Então é uma profecia do profeta Aías ali. Tá bom? Então o Senhor deu o reino ali a Jeroboão. E o outro reino, né, que seria o filho de Salomão, o Roboão, né, ele ficaria então com duas tribos, que vai ficar conhecida aí como tribo de Judá. É a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Inclusive o templo, né, ele ali em Jerusalém fica onde era a região da tribo de Benjamim. Só que a tribo de Benjamim era bem pequena. Então a tribo de Judá se sobressai sobre ela, por isso que é chamada de tribo de Judá ou casa de Judá. Quando daqui para frente a gente ouvir sobre a casa de Judá, está falando então da tribo de Judá e dos Benjamim, tá bom? E quando nós ouvirmos falar sobre a casa de Israel, vai ser então da parte de Jeroboão, que vai ficar com todas as outras 10 tribos, tá bom? Por que Jeroboão, essa casa fica com o nome Casa de Israel? Por causa que
Como Benjamim, ele foi ali como posso falar, ele foi o primogênito, né, como Benjamim, não, desculpa, Efraim, ele foi o primogênito da casa de Israel, então ele leva esse título das 10 tribos, tá bom? Então fica conhecida como a casa de Israel. E só uma coisa, então quando daqui para frente a gente ouvir falar sobre o reino do sul, tá falando do reino de Judá. E quando nós ouvimos falar do reino do norte, é as outras 10 tribos, porque vai haver essa divisão de acordo com a profecia aqui do profeta Aías, tá bom? O que aconteceu para que o reino se rasgasse? Nós já falamos aqui que era a idolatria de Salomão. Porém, o filho dele, Roboão, que reina no lugar de Salomão ali, ele colabora muito para que haja essa ruptura no reino. Vamos ler aqui rapidinho para nós compreendermos. Aqui em 1 Reis, capítulo 12, né? Todas as pessoas das 10 tribos, eles chamam Jeroboão de volta, né? E fala para Jeroboão interceder com eles junto a Roboão, porque agora Roboão era o novo rei. Né? Eles, na verdade, eles se uniram ali em Siquém e iriam coroar, então, aqui Roboão, filho de Salomão, como rei. E aí, então, eles pediram, né? As 10 tribos pediu para Jeroboão ser o porta-voz deles e pedir para que Roboão fizesse com que o imposto fosse menos, né? Porque Salomão acabou pesando muito sobre o povo, sobre o imposto que eles tinham que pagar e estava muito pesado ao povo. Então vamos lá, é aqui 1 Reis capítulo 12, versículo 3 em diante. E mandaram chamá-lo, e Roboão e toda a congregação de Israel foram falar a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu essa dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E aí, então, Roboão, ele disse: Ide e voltai daqui 3 dias, né? Então, Roboão não disse na hora, né? As tribos chegaram ali e falaram: olha, diminui o imposto, né? Seja mais leve para nós, que toda a vida nós te serviremos. Né? Essa era a proposta do povo: diminui o imposto e toda a vida nós serviremos a ti. E aí Roboão, né, ele não sabe o que dizer na hora e fala: volta daqui 3 dias. Né? Ele pediu para pensar um pouco. E nesse pensar, esse filho de Salomão, chamado Roboão, ele faz o seguinte: ele vai se consultar ali com os antigos, os anciões que eram do pai dele ali, né? Aquelas pessoas que tinham mais sabedoria, os conselheiros de Salomão, assim, né? Vamos dizer. E aí o conselheiro do Salomão acabaram dizendo assim, né? E eles falaram dizendo: se hoje fores servos deste povo, e servires e responderes e dares boas palavras, toda a vida e todos os dias servirão. Né? Então ele falou: olha, se você ouvir o que o povo está falando, se você diminuir o imposto, se você for bondoso com o povo, e você servir ao povo, toda a vida eles vão te servir. Esse foi o conselho dos anciãos. Olha, o conselho foi muito nobre, porque na verdade um rei não é para ser servido. Um rei é para servir ao povo. Ele está numa posição de abençoar a vida das outras pessoas. Então ele ouviu ali o conselho dos anciões, só que aí ele vai ouvir o conselho dos jovens, né? Os jovens da idade dele lá, que cresceu com ele no palácio ali, que se encontra aqui em 1 Reis, capítulo 12, versículo 14. E falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém ainda mais aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Os jovens que cresceu com ele ali deram um conselho completamente oposto dos anciões, daqueles que tinham sabedoria. Ele falou: olha, seu pai tinha um dedo mínimo, o seu dedo mínimo tem que ser mais grosso do que o lombo dos seus pais. Você tem que agravar ainda mais o jugo sobre o povo, aumentar ainda mais o imposto. É isso que você tem que fazer. Né? E aí ele acaba cometendo tem uma parte aqui que é bom explicar, que fala aqui, ó, que o meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. O açoite é um chicote, né? Na verdade, o açoite, mas o escorpiões citado nas escrituras aqui é o mesmo chicote, mas na ponta desse chicote existe pedaços de
de ferro, ossos amarrados. Então é chamado de escorpião, tá bom? É um chicote com um pedaço de ferro, pedaço de prego amarrado, pedaço de osso, tá bom? Então, é claro que simbolicamente ele está dizendo aqui, não descia a chibata no povo lá, mas ele está dizendo, olha, eu vou aumentar ainda mais o jugo de vocês. Meu pai açoitava vocês, vocês estão se sentindo aí subjugado, meu pai açoitava vocês com chicote, né? Com açoites. Eu, porém, vos açoitarei com escorpiões. Ele falou então que seria mais rigoroso ainda com o povo, né? Não sei se é essa palavra que eu deveria. Ele faria mais pesado ao povo, né? Não rigoroso, não é sentido de rigoroso. Bom, enfim. Então, esses foram os dois conselhos que lhe foram dados. E aí, adivinha só qual conselho Roboão ele seguiu? O conselho dos jovens, infelizmente, né? E aí, então, quando ele dá a palavra, né, depois dos 3 dias, né, que as tribos se reúnem novamente ali, ele fala de acordo com o conselho dos jovens. E aí, então, todas as outras 10 tribos diz o seguinte: que parte temos nós com Davi? E não há parte na herança do filho de Jessé para nós, né? E aí, a partir desse momento, eles viram as costas e vão embora, né? Eles vão, então, aqui houve a divisão do reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou com as 2 tribos, que é Judá e Benjamim. E o reino do norte, então, ficou agora com Jeroboão, tá bom? As outras 10 tribos é chamada Reino do Norte, casa de Israel. E o Reino do Sul, casa de Judá. Bom, então, só para terminar aqui, né? Só para você ver como Roboão ele foi tão ingênuo, inconsequente, né, na medida das suas palavras, que ele pensou que estava tudo bem. Houve essa ruptura no reino, né? E aí depois ele pegou e mandou, né, o oficial dele ir lá cobrar imposto lá no reino do norte. Mandou ir lá cobrar imposto, veja só, né? E aí olha só o que acontece quando ele faz isso, lá no capítulo 12, versículo 18. E então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre as tribos, e toda Israel a apredejou e morreu. E o rei Roboão se apressou e subiu em seu carro e fugiu para Jerusalém. Roboão foi junto lá, né, para cobrar o imposto, e quando esse homem aqui, Adorão, né, foi lá cobrar o imposto, eles apredejaram. Eu acho que ele falou tudo aquilo ali e levou na brincadeira, né? E o povo não estava levando na brincadeira, não. Realmente houve uma ruptura das tribos aqui. Infelizmente, essas tribos, né, elas vão ficar um falando do pecado do outro daqui para frente, mas Deus, ele ama todos os seus filhos. A gente vai observar daqui para frente na história das escrituras aqui, ainda no Velho Testamento, que Deus, ainda além dessa divisão, Deus ele chama profeta no reino do norte e chama profeta no reino do sul, né? É como se fosse uma avenida, né, de 2 mãos ali, né, seguindo. Então, Deus ele ama os 2 povos, vai chamar profeta em um e profeta no outro, tá bom? Então daqui para frente a gente vai estar estudando para qual profeta, de qual reino Deus está falando, e o profeta da casa de Judá e assim por diante, tá bom? A gente vai estar estudando isso, vai ser interessante estudar dessa maneira. Bom, só queria terminar aqui falando para que nós possamos dar ouvido os mais velhos, né? As pessoas que têm sabedoria, que são os anciões. Aliás, esse nome ancião, né, no inglês significa elder, né? Que é um título dos apóstolos também. Os apóstolos eles são chamados, né, de elders, né? Elder Ulisses Soares, Elder A. Begner, né? Então é um título que significa ancião. Ancião tem o sentido de homem velho, mas na escritura aqui significa uma pessoa sábia, tá bom? Então é um ofício também dentro do sacerdócio de Melquisedeque, tá bom? É o primeiro ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque, é se tornar um elder, ou seja, uma pessoa sábia, tá bom? Então eu gostei bastante dessa parte aqui, que nós possamos dar ouvido ao conselho dos mais velhos, tá bom? E não se juntar com os conselhos dos mais novos, como o próprio Roboão fez aqui. E aí então, claro que era uma profecia e já ia acontecer, Deus provê tudo isso para quê? Para espalhar o evangelho por todas as partes, tá bom? Depois a gente vai estudar que as 10 tribos, elas são levadas cativas, se espalha pelo mundo todo, e assim o evangelho também ele é espalhado para o mundo todo,
tá bom? Bom, eu deixo essa mensagem com vocês. Muito obrigado por acompanhar a mensagem todos os dias. Essa semana também o estudo vai ser muito bom com vocês. Obrigado. Eu deixo essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.